Se eu sei como é que é a máquina de lançar, isso só sabe quem fez a forma. Você entende qual o terreno, você entende que tipo de terreno você está pisando. E dependendo do terreno que você está pisando, você pode escolher uma planta que cresça melhor naquele terreno. Como fazer mesmo sem produto, serviço, sem audiência e sem autoridade? Será que dá para fazer um 6 e 7 mesmo sem fazer, mesmo começando sem produto, serviço, audiência e autoridade? É sobre isso que a gente vai discutir. Então, Érico, para começar, cara, o que você quer dizer com fazer um 6 em 7, mesmo sem produto, sem serviço, sem audiência e sem autoridade? O que isso significa? Para quem segue a gente tempo bastante, Hugo, a gente sabe que o 6 em 7 é um faturamento de R$ 100.000 em 7 dias. Faturamento implica em venda. Sim. Faturamento implica em venda. Para você vender alguma coisa, você tem que entregar alguma coisa. Logo, vem o primeiro ingrediente de um 6 em 7. Produto. Eu chamo de produto porque é mais escalável que serviço. Podia ser serviço também. Vamos chamar de produto, já que a gente está criando, está arquitetando um 6 em 7. Então, as pessoas pensam, mas eu preciso de produto. Como é que eu faço 6 em 7 sem produto? Que a gente vai explicar aqui. Mas sim, precisa de um produto. Só não necessariamente precisa ser o seu produto. Existem vários produtos que estão aí, que fazem 6 em 7, e a gente vai explicar com mais detalhes. Então, sim, precisa de um produto, mas não necessariamente precisa ser o seu produto. Era sem produto ou serviço, né? É isso? Sem audiência e sem autoridade. Deixa eu só escrever aqui. Autoridade e audiência. Então tá bom. Produto ou serviço. Dá para fazer? Dá. Vocês não precisa ser o seu produto. E a gente vai falar sobre isso. Um outro ingrediente para o 6 em 7 é a audiência. Por que é audiência? 6 em 7 é uma quantidade incrivelmente grande de vendas para a maioria das pessoas. Se o produto custa 1.000, são 100 vendas. Se o produto custa menos que 1.000, são menos vendas. Então, um ingrediente para você fazer um 6 em 7, R$ 100.000 em 7 dias, é você aprender a construir audiência. Que são audiência de pessoas interessadas no seu mundo online, né? Tipo, audiências no mundo digital. Por quê? Porque o digital tende a ser mais fácil. Não quer dizer que é fácil. Então, sim, você precisa de uma certa audiência para fazer o 6 em 7. Mas não precisa ser a sua audiência. Então, se você não tem audiência, você pode fazer 6 em 7 com a audiência dos outros. E eu vou falar exatamente disso. E a outra coisa é que uma vez que você tem uma audiência, você tem um produto, você precisa ser respeitado como uma autoridade. Tem que ter um certo respeito que você consegue entregar aquilo, que você tem uma certa especialidade. E você vai acabar tendo que gerar essa autoridade ou simplesmente usar uma autoridade. Mas é difícil você fazer 6 em 7. É fácil fazer umas vendinhas, mas um 6 em 7 é difícil fazer sem autoridade. Só não precisa ser a sua autoridade. Logo, se você não tem produto, absolutamente nenhum produto ou serviço, não tem audiência e não tem autoridade, é possível fazer o 6 em 7? Sim, porque você pode usar o produto, a audiência e a autoridade de outras pessoas para fazer. E já foi feito inúmeras vezes. Mais de 100 vezes foram feitos isso. E é essa a intenção que a gente quer discutir nesse podcast. Mas espera aí, como é que eu faço usando produto ou serviço, audiência e autoridade de uma outra pessoa? Como é que isso é feito? Então, é aqui que a gente vai discorrer. Show. Então, vamos lá. Primeiro passo, né? Como é que você encontra essa pessoa? Já que então, você não vai usar a sua autoridade, seu produto, você vai usar de outra pessoa. Como é que você vai encontrar essa pessoa? Existem vários jeitos. Eu vou discorrer aqui do método PHD. Então, escreve aí no seu caderninho PHD, que é uma abreviatura para paixão, habilidade,
e dinheiro. Uhum. Eu vou defender a tese que você vai... Como existem milhares de pessoas que têm produto e serviço, têm autoridade, têm audiência, mas não sabem fazer o 6 em 7, eu vou defender que você deve procurar alguém que esteja num ramo que você é apaixonado. Eu, por exemplo, não sou apaixonado por finanças. O Hugo já é mais, inclusive. Eu não sou. Então, ele adora ficar analisando empresas e tal. Eu não. Eu adoro esquecer que eu tenho empresas, alguma coisa do tipo. Não esquecer meus investimentos. Mas eu definitivamente não sou apaixonado por esse ramo. Eu sou apaixonado por outros ramos. Por exemplo, eu sou apaixonado pelo ramo da meditação. Uma coisa que eu pratico diariamente, todo dia. Num momento, estou praticando 1 hora por dia, para você ter intenção de quão apaixonado sou eu. Então, hoje, nesse exato momento, são 10h15 da manhã do dia 16 de junho de 2020, eu já meditei 1 hora. Olha que louco. E, quer dizer que eu sou um pouco mais apaixonado que a maioria das pessoas. Faz cerca de 88 dias que eu faço isso. Pra você ter uma ideia, teve o meu recorde de 1 hora de meditação, era de 177 dias. E aí tem um dia que eu meditei e perdi esse recorde. Agora eu estou buscando novamente criar um hábito e tudo isso. Então, eu estou no dia 80 e alguma coisa. Quando você para de contar o dia exatamente, é porque está indo bem. Você não sabe o dia exato, mas eu sei que 80, talvez 90. Isso passou a ser importante. Mas você vê que é uma paixão minha? Logo, se eu fosse lançar, eu ia preferir lançar no nicho de meditação do que no nicho de finanças. Apesar do nicho de finanças ser potencialmente mais rentável. Mas 6 em 7 é o suficiente para muita gente. Então, por que não ficar com aquela coisa que você é apaixonado? Agora, então, primeiro definir um nicho, um subnicho que você curte. A partir daí, eu sou um grande praticante de meditação, mas eu não sou, ainda não me considero, podia até pensar nisso, né? Refletir sobre me tornar um expert, mas eu não sou um expert. Inclusive, eu faço curso de meditação, até recomendei para o Hugo, com um tibetano lá do Tibete, né? Tibetano do Tibete, que eu falo tibetano que ainda, acho que ele ainda mora no Tibete. Raiz mesmo. Ele é raiz mesmo. E tá tudo bem, nada de errado. Eu estou fazendo o terceiro curso dele online, inclusive. O curso demora 8 semanas, estou na semana 1 do terceiro curso. Ele chama Mingyur, que eita, nome difícil. Tibetano, né? M-I-N-G-I-U-R, acho que é Y-U-R-K, R, Mingyur, careca ele, como todo monge tibetano. Rinpoche. Rinpoche quer dizer professor, né? Acho que na cultura dele, tipo PhD, doutor. Mas enfim, ele muda de nome quando ele se torna um mestre, alguma coisa assim. Enfim, eu faço, curto muito, tem me ajudado muito. Eu consideraria lançar ele. Por quê? Eu gosto de fazer o curso dele, eu gosto do conteúdo dele, eu entendo o conteúdo dele. E pelo que eu analiso dele, ele não sabe lançar. Quer dizer, ou sabe e não lança. É uma das duas, né? E eu acredito que o impacto do curso dele ia ser N vezes maiores. Quando eu falo impacto, o número de pessoas praticantes do curso seria N vezes maior. E é um caso de um cara que não fala português. Não sei se eu ia lançar no Brasil o curso dele em inglês, mas eu tenho certeza que do mesmo jeito que acontece de eu seguir um cara que faz isso, eu tenho certeza que o Brasil tem excelentes professores de meditação. Como eu falo inglês, o meu universo de seleção de experts é muito maior de alguém que não fala inglês. Tem mais gente que fala inglês no mundo que fala português. Então, geralmente, eu recuo. Eu até morei muito tempo fora, então o inglês ainda é muito natural para mim. Nada de certo ou errado comigo, com isso, né? Mas eu morei fora uns 8 anos, talvez um pouco mais, até se contar a Alemanha e tal. Mas na Inglaterra, 8 anos, se não me engano. Então, assim, eu estaria tentado. Então, como é que você encontra? Primeiro passo, você tem alguma paixão, alguma coisa que você gosta, né? Paixão, alguma coisa que você gosta? Tá aí a primeira dica. E aí você procura alguém que seja... Você é expert, você faz curso dessa coisa, porque você gosta de alguma coisa, você já fez um curso disso. Tá aí uma outra dica. E aí você segue alguém
por aquilo que ele ensina, por ele ser um mentor, um professor para você? Tá aí uma outra dica. Naturalmente, você já gosta do conteúdo. Essa pessoa, aí a gente vê PhD, né? Essa pessoa tem habilidade? O Mingyur tem habilidade. Tem. Se tem. Ele já treinou bastante isso. Nessa área, né? E a última coisa tem que ser uma coisa que dê dinheiro. E afinal de tudo o que eu quero dizer de dinheiro é que tem gente que quer aprender também. É que dê dinheiro. Meditação não dá dinheiro. Tem gente que quer aprender? Tem, então dá dinheiro. Então, ele, por ter uma audiência de pessoas que seguem ele pelo conhecimento, eu já consigo implicar que aquilo dá dinheiro. Mas vamos supor que eu não tenha ele. Eu olharia para minha esquerda aqui, que parece direita de vocês, mas na verdade, minha esquerda, eu acho que é a esquerda. Eu olho todos os livros que eu já comprei. Tem vários. Né? Eu descobri que eu sou muito bom de persuasão. Ó. Gosto de livro de persuasão. Eu tenho livro. É que os livros são o meu tripé aqui. Mas eu tenho livro. Eu também sou muito interessado no negócio de hábitos. Esse é um. E sem contar os livros que a maioria hoje em dia é digitais, né? Eu não compro livro mais físico. Raro comprar. Mas cada um desses caras podia ser uma pessoa que naturalmente eu já estaria interessado. Tendo ou não. Então, como é que você faz? Você tem a paixão. Eu recomendo usar esse ingrediente paixão, porque ninguém merece ficar fazendo, sei lá, curso de contabilidade. Se não gosta de contabilidade, pode dar o dinheiro que der. Eu não sugiro fazer. O famoso, já que você já vai escolher, escolhe uma coisa que você gosta de fazer. Tem mercado para tudo, né? Por quê? Porque dá mais prazer, e vida com mais prazer é melhor. Exatamente. E aí, ó, e essa pessoa tem que ter habilidade e, na maioria das vezes, é um nicho que tem que ter alguém querendo aprender. Eu chamo de dinheiro, PhD, dinheiro. Alguém querendo aprender. Então, começa aí. Mas, Hugo, aí vem os problemas. Recentemente, das pessoas que ouvem eu falar isso, é engraçado. Eu acho que talvez você tenha até visto. Quando a pessoa ouve eu falar isso, é possível. Antes de dar o problema, vou dizer exemplos de pessoas que fizeram isso. Muito bem. Né? Vamos dar um exemplo. Ladeirinha, né? Leandro Ladeira, tá aí, ele lançou a Kátia Damasceno. Num nicho que não tinha nada a ver com ele, porque ele curte sexualidade, falar e publicar sobre sexualidade feminina. Acredite ou não. É divertido, ele se diverte, assim como ela também se diverte. É um exemplo. E entre trocentos outros exemplos a gente pode dar. Mas é um. Sim. Só um deles. Agora, quando a gente fala para as pessoas procurarem uma pessoa para lançar, existem 3 principais problemas que a gente observa com essas pessoas. Problema número 1 é que as pessoas buscam experts sem critérios claros para seleção. Como é que é isso? Ela vê a mãe dela, que é boa bordadeira, e porque é mãe, escolhe a mãe. Então, o critério dela foi, mãe sabe fazer uma coisa, e porque é minha mãe, eu vou minha mãe. Não tem muito critério, não. Foi bem no feeling. Sem critérios básicos de seleção. Uma vez que eu conheço lançamentos, se eu sei como é que é a máquina de lançar, isso só sabe quem fez a forma. Olhando de fora você não vai saber. Parece interessante, mas eu posso te avisar isso 1000 vezes até você sacar isso. Mas às vezes demora, às vezes não. Você entende qual o terreno. Você entende que tipo de terreno você está pisando. E dependendo do terreno que você está pisando, você pode escolher uma planta que cresça melhor naquele terreno. Certamente. Se você escolhe a planta para plantar no terreno sem critérios claros, isso é claro para você, de seleção, você pode estar plantando um cactus em Minas Gerais, ou no Amazonas. Não é bom plantar um cactus, de repente até cresce. Ou você está procurando plantar uma mangueira no meio do deserto. Também não é bom. Porque o terreno influencia o quão fácil vai ser esse plantio. É possível? Sim. Eventualmente dá.
Mas por quê? Então, o problema número um é que você... E a gente vai dar soluções para esses problemas. Mas o problema número um é que os experts buscam experts sem critérios claros para a seleção. Não está claro. Quais são esses critérios? Vamos até falar. Tem o problema número 2. Eu falei isso um pouco, adiantei isso. Mas o lançador, o cara que já sabe a forma de lançamento, fala com um expert de cada vez. Primeiro ele fala, tive aquele, vou lançar o cara que escreveu esse livro aqui, consegui entrar em contato, eu vou lançar um expert de cada vez. Ao invés de listar e comunicar-se com vários para que se fechar um bom. Exato. É um problema, custa tempo, custa energia, a pessoa fica tentada a fazer negócio com uma pessoa que não é interessante, porque não tem outro, fica apegada, fica desesperada. Não funciona. Ela pensa que encontrar experts é igual encontrar namorado. Tem que namorar um de cada vez. E a verdade é que não. O namorado, sim, conselho pelo menos, mas com expert, não. Com expert você tem que procurar vários de cada vez. A gente vai defender essa tese, mas é um problema que para ele de conseguir fazer um 6 em 7 rápido. E a terceira é, beleza, ele tem os critérios claros, né, ele sabe qual tipo de expert vai florescer um 6 em 7 mais rápido, de uma maneira menos tensionada para ele. Ele está falando com vários, só que ele não sabe fazer uma oferta por expert. E aí ele faz uma oferta fraca e não converte. Ou não converte o suficiente. Então, se você sabe qual expert buscar, se você sabe que você precisa falar com vários de cada vez, e você sabe fazer uma oferta para ele, não quer dizer que todas as ofertas funcionem, mas vai tender a funcionar. E aí você vai ter mais experts para lançar do que jamais você vai ter tempo. E, te digo, só vai funcionar se com um pré-requisito. Se você dominar a fórmula de lançamento. E como se domina a fórmula de lançamento? Tem um passo. Você precisa assistir ela 70 vezes. Se eu falo 70, na verdade eu acho que eu sugiro 5. 5 com muita atenção, eu acho que você vai sacar. Que nem visitar uma cidade, você visitou uma vez, você não domina a cidade. Você visitou a segunda vez, você também não domina. Da quinta vez, está começando a dominar. Uhum. Então a FL é isso. Então, se você não tem esse negócio, não adianta nada o que eu vou falar agora. Então, o que você tem que fazer? Se inscrever na próxima turma da Fórmula de Lançamento. Não sei quando vai ser. Na verdade, nesse momento que a gente está gravando isso, a próxima turma vai se abrir dia 6 de julho. Sugiro você aprender. Dito tudo isso, uma vez que você tem, e essa parte está em 100% do seu controle, aí você vai buscar um expert. Então, vamos lá. Vou te dar... Então vamos mergulhar, né, nesses 3 problemas. Vamos mergulhar. Então, para mergulhar, eu vou dar um primeiro passo. Mano, qual é? Antes disso, deixa eu só falar o jeito errado de fazer. Boa. O jeito errado de fazer é buscar experts sem critério clássico. Encontrei. Legal, deve ser, vou fazer uma oferta para ele. É falar com um, esperar a resposta do um, esperar dar certo do um para se comprometer, falar com um de cada vez, e fazer uma oferta fraca para ele. Você gastou tempo selecionando um cara, é um cara bom, e você, na hora de... É tipo assim, você levou a bola na boca do gol, tirou o goleiro e chutou para fora. Oferta fraca é chutar para fora. Você chutar para dentro. Então, esse é o jeito errado. Agora, qual que é o jeito certo? Qual que é o jeito certo de se fazer? Então, vamos lá, um passo a passo. Posso ter até uma colinha aqui para mim. Então, primeiro é você listar dentro da sua área de interesse, vou chamar isso. Sim. Você vai listar 14 nomes que você acredita que são bons experts. Você vai começar, né? E começa com um CRE mesmo, só fé. Os critérios, você vai dar nota para cada um dos critérios, cada vez mais que você fizer esse ciclo, você vai ficar mais claro. Né? Então vamos lá, formas de listar esse expert. Geralmente, primeira coisa é, se você está dentro da fórmula de lançamento, você conhece um cara que já lança experts e já faz 6 em 7,
esse cara já tem, dentro da comunidade do Fórmula, no evento do Fórmula, esse cara já recebe propostas. Quando você faz um 6 em 7, todo mundo quer que você lance eles. E ele não dá conta de lançar todo mundo. Então, pergunte para pessoas conhecidas, faixas marrons, dentro da comunidade FL, e peça uma indicação. Ó, o cara te pediu e você não pode servir, quer me indicar? Pede para ele indicar. Olha que interessante. É uma coisa, é uma ideia que vem. Veja na sua lista de amigos do Instagram, contatos pessoais, Facebook e LinkedIn. Dá uma olhada na lista do seu Instagram, contatos pessoais. Tem alguém que é expert ali. Às vezes você não estava com o olho procurando isso e você não viu desse jeito, mas está lá. E vai ajudar a listar. E por enquanto é sem critério mesmo. Por enquanto é uma especulação, né? Pense em amigos de amigos que são referências offline. Offline. Por que offline no mundo convencional? Porque um cara que é referência offline pode ser que seja referência online. Veja os experts que você segue. Veja ferramentas de busca do Instagram, grupos de Facebook, LinkedIn. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Essa é massa. Tem várias, né? Pessoas que foram instrutores dos últimos 10 cursos presenciais que você fez. Você deve ter feito 10 cursos presenciais na vida, não deve? O cara que faz curso presencial, a chance é que ele ainda não sabe, é um sério candidato a não saber fazer isso online. E se você fez o curso dele e pagou para fazer, quer dizer que tem mercado para aquilo. Sim. Então, lista os 10 últimos cursos. Eu sei que faz tempo que você não faz curso, tá tudo bem, você nunca fez o curso, tá ótimo. Mas procura listar os 10 últimos. E os autores dos 10 últimos livros que você leu. Você deve ter lido 10 livros na vida. Espero. Se você não leu, dos 10 últimos livros que você comprou com seu rico dinheirinho. Não vale aqueles que você ganhou de presente, porque aqueles você não está muito interessado, não sabe ainda. Dali vão sair muito mais do que 14 nomes. Aí você coloca aí os 14 nomes. Agora você vai aprender a avaliar o expert de acordo com os critérios abaixo. A seguir, no caso, né? Primeiro critério, é o critério mais importante. Anota aí. Resultado. Escreve a palavra de novo, resultado. E grifa. Resultado. O que significa isso? O expert oferece um resultado que é hiper desejado pelo avatar. Vamos supor que seu expert é de adestramento. E o final é fazer o cachorro vir quando for chamado. Que cachorro, às vezes, não vem quando é chamado. E eu sei que muita gente ia desejar muito aprender. Quando você chamar o cachorro, ele vir, independente do que estiver acontecendo. Inclusive, eu queria que fosse isso com meu filho também. Às vezes eu chamo e não vem. Mas, enfim, está aí. Expert oferece... Outro expert, um médico, que aprendeu a fazer bebês dormirem a noite toda, sem precisar deixar ele gritando. Não sei. É um resultado hiper desejado? Então, você coloca pontos para isso. Sim, o expert oferece, essas pessoas oferecem resultados hiper desejados. Não, se não, ele ganha 0 pontos aí. Se não muito, ele oferece um resultado, mas não é muito desejado e tal, você dá uns 2 pontinhos para ele. E se for muito desejado, dá uns 5 pontinhos para ele, nesse critério resultado. Critério resultado. Então, critério claro, resultado. E não é ele ter o resultado, um resultado que é hiper desejado. Tem gente que tem resultado que não é hiper desejado. Exato. E tem gente que não tem resultado. Eu acho que é legal a gente colocar que às vezes a pessoa é expert, porque ele é um mega estudioso, mas, cara, ele ou ela, né, a pessoa, essa pessoa já teve resultado, e às vezes já teve resultado? Nunca teve. Não. Então, a gente entrevistou o cara que ensina as pessoas a investir, ele não investe. Aí ensina um cara que ensina as pessoas a terem liberdade financeira, ele não tem liberdade financeira. Então, nesse critério, não é o único, tá? É que nem marido e esposa, você deve ter os seus critérios aí, claros ou não, mas não é o único. Então, nesse critério, ele ganhou um 0. Ou uns 2, ou um... E aí vem o segundo
passo em relação a resultado. Resultado. Ele tem provas de pessoas que alcançaram o resultado dele. Então, por exemplo, quando eu comecei, eu tinha um resultado, 6 em 7. Mas eu não tinha provas, quando eu comecei, de pessoas que tinham alcançado o 6 em 7. Eu sabia fazer, não quer dizer que eu sabia ensinar. Por exemplo, se eu estivesse lançando um cara que soubesse dar um 360 no surf. Você tinha a prova de você mesmo, né? Eu tinha prova de mim mesmo. Mas eu não tinha prova que eu conseguia ensinar. Então, esse expert tem provas que ele consegue ensinar. Porque é mais... Porque, às vezes você vê uma ginasta olímpica dando um mortal triplo ao quadrado. Vamos supor que as pessoas queiram aprender a fazer aquilo. Mas ela tem prova que ela não é uma coisa genética dela, uma aptidão, algum talento maior. Será que ela sabe fazer qualquer pessoa dar um mortal? Se é que mortal é. É tipo assim, também tem um médico que o filho dele dorme. Mas será que ele tem prova de alguém que seguiu as técnicas que o filho dele aprendeu a dormir? Porque vai que o menino é aquele escaladinho que já dormia de qualquer jeito. Já vem de Então, quanto mais provas ele tem, e aí é números, de pessoas que atingiram um resultado hiper desejado pela audiência, mais valioso vai ser expert. Quanto menos provas, prova é evidência, é alguém falando isso. Quanto menos prova, menos valioso. Não quer dizer que é a única coisa. Não é um critério eliminatório, né? É um critério, digamos assim, é classificatório. Ó, neste critério ele tem uma nota maior ou menor. Minha mãe sabe fazer pão de queijo, mas eu não sei se ela tem prova de alguém que ela ensinou fazendo pão de queijo. Não sei se. Se tiver, ótimo. Mas se não tiver, é menos ponto para esse critério. Mas se ela tiver, quer dizer que ela tem um método. Se não tiver, quer dizer que ela não está presente para o método dela. Se tiver, quer dizer que ela sabe passar o conhecimento à frente. Se não tiver, não necessariamente ela sabe. Não necessariamente. Quer dizer que não, mas não necessariamente. Então, eu valorizo aqueles que já têm prova. Que é mais fácil, né, Hugo? Ele está me dando uma dica que ele já sabe, já passou essa parada para frente. Diga, Hugo. Não, é só para uma prova clara que a gente falou, mas só para deixar claro que isso não é eliminatório, que você, quando lançou, não tinha prova. Tinha prova que você tinha feito para você mesmo, mas não tinha prova que você tinha ensinado. Logo na primeira turma, as pessoas começaram a fazer e você adquiriu as provas. Então, por já tem melhor ainda. Por que eu teria me escolhido naquela época? Porque o meu resultado é hiper desejado. Exato. Meus resultados, que eu prometi eram 6 em 7, compensava a minha ainda falta de provas, porque ele era tão hiper desejado, R$100.000 em 7 dias, ele é tão fora da caixa, que compensa a falta de não ter tanta prova assim. Agora, se você tem uma coisa que é desejada ali, mal ou menos... Por exemplo, fazer o filho dormir, a dor é tanta de um pai que não dorme, é hiper desejado. Dependendo da situação que o pai... Então, talvez ele não necessite. Agora, fazer o filho cochilar, não sei. Então, ali você vai critérios. Isso faz a diferença. Você tem que dar notas para comparar o seu. E aí é o seguinte, depois de resultado, você vai analisar uma outra coisa dele, a audiência. Por que a audiência? A audiência é um acelerador. Se ele já tiver audiência, você não vai ter que... Na fórmula de lançamento eu ensino a construir audiência. Mas já que você vai pegar alguém, você pode pegar alguém que já tem audiência. Por exemplo, se você vai contratar alguém para, sei lá, negociar com um fornecedor dos Estados Unidos, ele vai precisar fazer o quê? Falar inglês. Todo mundo é capaz de aprender a falar inglês? Só que já que você já sabe para que aquele negócio, já contrata alguém que já fala o suficiente. Então, para o meu filho, ele não nasce aprendendo a falar, então eu boto ele na escola. Tudo bem. Exato. Mas aqui é a mesma coisa, a audiência. Então, primeiro a audiência. Como você quantifica a audiência? Não é só seguidores. Então, seguidores. Ele tem seguidores? Quantos seguidores ele tem? Cria uma escala aí. De 0 a 10, 1.000. De 0 a 10 mil, eu daria 0 pontos. Porque faz muita diferença 10 mil, não. A maioria das pessoas tem 1.000, 2.000 sem
Nem tentar. Só de Só de amigo. amigo. Então, eu começo a pontuar a partir de 11 mil. Pontua. De 11 mil a 30 mil dá uma pontuação. De 30 a 90 a 100 dá uma outra. Se ele tem mais de 100. Eu não sei se precisa procurar alguém com mais de 100, não. Mas, enfim. Quanto mais seguidores, tendencialmente, mais pessoas vão ver. Aí, não olha só os seguidores, porque tem gente que compra os seguidores, faz umas maracutaias do seguidor, ou fez uma maracutaia do seguidor, nunca se sabe, né? Você olha, qual que é a média de visualizações dos últimos 5 vídeos dele? Olha lá, que às vezes o cara tem 1 milhão de seguidores e 5 visualizações. Sinal de fumaça. Então, se até 100 visualizações, não sei se eu me daria ponto para esse expert, não. Mas se ele tem de 100 a 1000, é uma coisa, de 1000 a 4000 é outra. Exato. Tem ferramentas para você descobrir isso, mesmo que não mostre no Instagram, né? Tem várias ferramentas gratuitas para descobrir isso também. Então, assim, vê isso. Dá uma olhada na quantidade de comentários. Se ele faz um post, tem até 10 comentários, talvez eu não daria nenhum ponto. Mas, pô, se ele tem 10 parece 10 pessoas um pouquinho mais interessadas. Dá uma olhada na quantidade de comentários. Depois se pergunta e dá uma pontuação. Qual foi o conteúdo que ele produziu para criar audiência? Se for um conteúdo de humor, frase inspiracional, motivacional, sorteio, que muita gente sorteia, descarta esse expert. As pessoas não estão lá pelo conhecimento dele. Exatamente. Se o conteúdo dele for principalmente blogueirinho, corpo, roupa, fotos pessoais, família, principalmente, não ganha nenhum ponto. Você não precisa descartar ele, mas não precisa ganhar ponto. E aí você começa a pensar, se o conteúdo é principalmente de mentor, professor, instrutor, isso é um sinal, ganha mais ponto. Ó, que legal. Isso aí, cara. E aí, o que acontece? Você vai pontuar todos esses 14 experts sobre esse critério claro. Dá os pontos para eles, soma os pontos. Você vai começar a poder comparar de uma maneira mais clara e objetiva. Olha, cara, isso trouxe à superfície. O que esse expert que eu tenho um apego emocional muito grande, minha mãe, não se mostra. Porque ali não tem nenhum critério. É parente, ganha ponto. E, geralmente as pessoas não parecem. Não tem. Eu vou com a cara dele? Não, cara, não tem isso. É bem objetivo. Começa a ter objetivo. E aí você vai selecionar os 7 mais pontuados dessa lista de 14. E por que 7, Hugo? Porque você vai contactar um por dia. Durante a primeira semana. 7 dias. E por que um por dia? Porque acho que todo mundo consegue contactar um por dia. E todo dia você faz virar hábito. É mais fácil virar hábito, isso que eu falava. E aí, no final dos 7 dias, você faz esse procedimento novamente. Selecionar outros 14. E o mais louco é que no segundo ciclo, quando você selecionar outros 14, você já vai selecionar um pouco mais criteriosamente. E cada vez que você selecionar e cada vez que você contactar eles, você vai tender a ter mais prática, mais resultado. Só que é o seguinte, na hora de contactar é importante fazer uma oferta irresistível para eles. Exatamente. E na oferta irresistível, eu não sei o que você faria. Eu posso falar o que eu faria. A minha oferta é o seguinte. Faz o seguinte. Eu quero fazer um 6 em 7 para você. Nesse primeiro lançamento, eu vou arcar com 100% dos custos. Tudo. E 100% do lucro do lançamento vai ser seu. Eu arco com todos os custos e você fica com 100% do lucro. Mas é o seguinte, se você gostar do que eu vi, a gente vai montar uma empresa 50-50. E por que eu falo que eu posso arcar com 100% dos custos? Porque não tem quase nenhum custo. Se ele já tem audiência, o custo é quase zero. É simplesmente energético. Mas se tiver, eu arco. Como você já está pegando um cara com audiência, não necessariamente precisa arcar. Não vai ter custo. É isso que eu estou te falando.
se você escolher o cara bem, não vai ter, só vai ter lucro. E uma vez que você conseguir demonstrar resultados sem um risco zero para ele, zero. Se ele não quiser tornar seu sócio, descarta ele. É 50-50. Você acabou de fazer um 6 em 7 para ele. Ou demonstrar que você consegue. Sem risco nenhum. Então, o jeito que o Érico opera é assim. Tem gente que opera diferente. Tem gente, meio a meio nos custos, meio a meio. Eu não gosto de negociar com ninguém antes de demonstrar o meu valor. Eu acho que a negociação fica tendendo a ser ruim para mim. Eu não sou um bom vendedor mesmo, então eu faço ofertas irresistíveis. Mesmo assim, você vai fazer oferta irresistível, as pessoas vão negar? Vão. Elas têm medo de você, tem isso. Por isso, você tem que falar por dia. Exatamente. Por 7 dias, todo santo dia, até você achar o ideal. E quando você tiver vários na mesa, parece interessante. Aí você escolhe. Inclusive, você pode até falar para eles que você está fazendo um processo de seleção. E ele foi. É verdade? Uma estratégia baseada na verdade é sempre poderosa. Então, dito tudo isso, isso resolve 3 problemas. Os critérios estão mais claros, a comparação de experts estão mais claros. O que é o critério? Resultado e audiência. Nossa, Você vai falar com mais pessoas. Sim. E é uma oferta irresistível. Não sei se você vai querer fazer essa. Você pode querer fazer qual que você quiser. Essa é uma super. Você pode fazer mais irresistível ainda. Mas, se você fizer isso, e o pior de tudo, se der errado, você faz o negócio e deu errado. Da próxima vez faz sem custo. Mas dá o resultado. Do segundo, do terceiro. Inclusive, você consegue escutar meu filho agora? Consigo. É o Érico fazendo em casa. Ele tá vivo. Mas ele tá bem, eu acho que ele tá bem. Mas minha esposa tá com ele. Às vezes. Tá com a garganta boa, pelo menos. Com 3 anos tenho um pouco menos, né? Mas enfim. O melhor que vai acontecer, você vai ter feito um lançamento. E quanto mais lançamentos você faz, maior a sua probabilidade de aprender e praticar. Agora, o jeito errado de fazer isso é tentar arrumar um expert sem saber lançar. Porque aí é mentira. Você vai ter que mentir para ele. Você tem que fazer uma mentira que você sabe lançar, sem saber lançar, sem ter visto a forma de lançamento. Parte de uma enganação. E aí já não é uma coisa que eu faço. Então, o que eu faço? Eu realmente, quando eu vou fazer uma oferta, eu realmente estou atrás da minha oferta. Eu aprendo mesmo. Eu sei, essa é a minha parte de ser o lançador. Então, eu faço 300% da minha parte. Parte do expert é ser expert. Então, passo 1. Se inscreve na fórmula de lançamento. Dia 6, vai abrir uma turma. E depois da 5ª vez que você assistir aquilo, você vai ter a segurança que você entende daquilo que você está falando. Porque ele vai fazer pergunta. Peraí, como é que é isso? Você vai saber responder. 5 vezes na cidade, você conhece a cidade. Quer dizer que você é doutor na cidade, mas você conhece a cidade. Você é capaz de até chegar lá de olho fechado. Andar tão complicado. Tão complicado também não é. São 30 horas de curso. E depois disso aí, você só vai criando a sua máquina de selecionar expert. Todo santo dia, uma oferta irresistível, uma conversa. Até você ter mais experts te procurando do que você procurando eles. E aquilo que você estava falando do lançamento, cara, se acontecer de você fazer o lançamento e a parceria não ir para frente, é incrível, porque os próximos experts que você falar, o que você vai falar? Cara, eu já fiz um 6 em 7, eu já fiz o lançamento dele, eu já fiz esse resultado. Exato. E tem o resultado do lançamento querendo resultado do que gente disponível para gerar o resultado, gente para fazer 6 em 7. Exatamente. Isso é uma coisa que vocês vão descobrir também. É isso que eu faria. Que, inclusive, a maior prova disso é que chega, toda vez que a gente fala nisso, e dessa vez especificamente, chegou pergunta aqui da galera que está vendo a gente ao vivo, falando assim, cara, eu sou um expert, como é que eu me apresento melhor para um lançador? Se eu sou um expert que eu tenho eu sou um expert, eu tenho 10 mil pessoas me seguindo, como é que eu me torno mais atrativo para uma pessoa me lançar? Vocês terem noção. E olha que isso aqui é o negócio do lançamento. Podia ser um tema para o nosso
pro nosso podcast, né? Mas assim, Experts, né? aprender a se vender para lançador, porque é mais complicado um expert se vender para lançador que o contrário. É por pura demanda e procura. O lançador pode não saber disso, mas é pura ignorância. Eu acho que essa galera que está aqui com a gente, essas quase 2.000 pessoas no Instagram e o pessoal do YouTube, fizeram o maior favor para si próprio em assistir esse podcast. Porque você aprendendo isso, você literalmente, cara, não tem desculpa. Se você quiser fazer o 6 e 7, você faz o 6 e 7. Total. Se você quiser fazer o que tem que ser feito, você vai fazer. O primeiro lançamento já gera grana. É porque o cara já tem audiência. Do poder, cara. E pra gente encerrar esse episódio, para não deixar a pessoa de mão abanando, cara, qual você acredita que alguém que tá aqui, que veio com a gente aqui até o final, que escutou a gente até o final, na sua opinião, qual você acha que deveria ser o primeiro passo que essa pessoa poderia dar? Vou voltar. 14 nomes. Pega um caderninho, numera de 1 a 14. E começa a escrever 14 nomes. Não precisa ser bons, não. Feito é melhor que perfeito. 14 nomes. E avalie esses nomes segundo os critérios que eu acabei de te falar agora. Você vai, pelo menos, você não precisa nem selecionar, mas você vai aprender a começar a avaliar. Você não precisa, para você fazer um bom sushi, você não precisa necessariamente fazer um bom sushi. O primeiro passo é aprender a distinguir um bom de um ruim, ou de um mais ou menos. Então, aqui no momento, vai no restaurante. Você tem que aprender a entender o que é um bom de um excelente. E você treinar o seu olho para distinguir isso, nesse momento, é o primeiro passo. Então, bem prático. Caderninho, uma folha de caderno. Agora, numera de 1 a 14. E se você está com dificuldade nisso, é porque você está tentando a perfeição. Aí, você não está seguindo a primeira lei. Sempre feito é melhor que perfeito. Se você não fizer isso em um dia, é porque o seu ego, o seu perfeccionista não está te atrapalhando. Nada de errado, mas você agora identificou. Opa, eu tenho que abaixar o meu critério. Ah, beleza. Então, você abaixa o seu critério no começo e levanta ele gradativamente no segundo, no terceiro e no quarto ciclo. Mas uma coisa é certa, quando você começar a dar um pouco mais de tempo e ciclos nesse exercício, você vai ter muito mais facilidade. Do mesmo jeito que quando você compra um carro novo, você acha que ninguém tem aquele carro e de repente todo mundo tem. Porque seu cérebro começou a ver mais. Quando sua esposa não está grávida, você acha que ninguém está grávida, de repente parece que está todo mundo grávido. É que você começou a notar mais. Estava sempre ali. Seu cérebro está buscando aquilo, né? Seu cérebro está buscando. Não, tá tudo bem. O seu cérebro não busca tudo, porque senão ele fica maluco. Então é isso. Exato. Então, o que você tem que fazer? Dar alimento ao seu cérebro para ele buscar. 14, número 14. Ó, primeiro número que não é 7, é o dobro de 7, mas está valendo. 14. Da família. Escreve aí, 14. Escreve no braço, 14. E, eu aconselho até, se você é expert, procurar outros experts. Que é muito bom treinar com os expertises dos outros. E, é muito bom também você vender e depois deixar o cara entregar, né? Sim. No caso do Ladeirinha, sim. Depois que entrega o curso de sexualidade, não é o Ladeirinha, é a Kátia. Exatamente. Afinal, ela é expert, graças a Deus, né? Exatamente. Mas você se preocupa. Então, assim, você aprende a lançar muito mais rápido, porque você tem mais interações. Você vai na academia uma vez por semana, é diferente de 3 vezes por semana. É diferente daquele que vai 2 vezes por semana. E para o expert, também, só para deixar claro, cara, tudo que o expert mais quer na vida é ficar dentro da área de expertise dele. Então, pergunta para a Kátia se ela está achando ruim de ter que entregar. Não, ela está achando maravilhoso de não. A maioria. Cara, estratégia, lançamento, que gatilho. Não, cara, ela está preocupada em entregar o que ela tem que entregar. E a dica prática que eu te dou para encontrar um lançador bom é faça a forma. Porque se você não fizer, você nunca vai entender se aquilo que ele está fazendo é de boa qualidade ou não.
porque é muito novo. E eu falo, faça a fórmula 3 vezes, porque o que tem de aluno da fórmula aqui, come passo da fórmula, eu entrevistei um aqui, que falou isso ontem para mim, demorou um tempo, demorou 7 lançamentos para ela sacar que ela precisava, ela e as irmãs dela, né? Na verdade, ela queria seguir, mas as irmãs não queriam. Uhum. E até você será um melhor expert se você entender por que ele está fazendo o que ele está fazendo. Porque às vezes você acha que é picuinho. Você tem que entender o que é importante do que não é, o que é fundamental, o que não é. Então, se você não é aluno da fórmula, você será um expert com menos chance de sucesso. Sua interação com o lançador vai ter mais tensão. Você não vai entender o que é picuinha daquilo que ele fala e o que não é. E você não vai conseguir avaliar se ele está fazendo um bom trabalho ou não, porque você não sabe os critérios. Ninguém nunca te ensinou. E tão difícil não é. São 30 horas para evitar muita dor de cabeça e, quiçá, a perda de tempo. Com certeza. Cara, valeu. Valeu por essa aula aí de como encontrar um expert. Eu imagino, cara, que o que você falou aqui trouxe uma clareza absurda para quem está assistindo a gente.